Gente, eu penei demais com o conceito de entropia quando eu fiz termodinâmica na engenharia. Eu reprovei essa disciplina algumas vezes, assim como todo mundo que eu conheço, na verdade, que fez engenharia. Mas agora, como eu sou da área de humanas, eu vou me dar o luxo de explicar do jeito que der. A entropia, então, as pessoas dizem que mede o grau de, entre muitas aspas, assim, de desorganização de um sistema. Não é bem essa bagunça, mas eu vou usar a água para ver se fica melhor, né? Então, no gelo, que tem a temperatura menor do que a água líquida, no mesmo volume, também a pressão menor nesse mesmo volume. Abre aqui um parênteses, lembra da fórmula do pivetinho, pivetão do vestibular? Então, se também não lembra, não tem problema, não vem ao caso. Mas enfim, no gelo as moléculas estão mais calmas, estão mais de boas, se movimentam mais lentamente, como se fosse assim um monte de gente tranquila vendo a missa. E aí, na água líquida, já não é bem assim. A água líquida já vamos pensar numa turma de faculdade assistindo a aula. Um tá no celular, o outro tá querendo escapar para tomar um chopp, o outro tá dormindo, enfim. E o vapor, vamos dizer assim, que é uma turma de quinta série, né? As moléculas não definitivamente estão mais agitadas, a pressão é maior, a temperatura é maior, pivetão. Mas e afinal, a entropia? Então vamos agora para essa relação de entropia com estatística, com tempo, porque essas coisas, essas variáveis têm a ver. Bom, a entropia tem a ver, então, com o tempo, com a estatística. Suponhamos que eu pudesse tirar uma foto de poucos em poucos minutos, de milésimos de segundos em milésimos de segundo, duas fotos, e fazer uma comparação. A probabilidade de eu comparar duas fotos no gelo e as duas apresentarem moléculas em posições semelhantes pode, pode ser maior, né, do que na água líquida, por exemplo. Se eu fosse comparar essas duas fotos na água líquida, a probabilidade de eu encontrar essas duas moléculas na mesma posição já seria menor. E a chance dessas duas fotos apresentarem moléculas na mesma posição no vapor seria ínfima. Então deu para entender o que é um sistema de baixa entropia, o gelo, e um sistema de mais alta entropia, né? E aí tem a segunda lei da termodinâmica na física que diz: a entropia no universo sempre aumenta. Ah, mas e se eu instalar um ar-condicionado na tua casa? Na minha casa? Bom, se você instalar o ar-condicionado na tua casa, a entropia da sua casa, deste sistema, vai ser menor, mas no mundo, no universo, vai aumentar, porque a indústria que produziu o ar-condicionado fez com que a entropia do universo aumentasse, apesar de na tua casa diminuir. Então, no universo, essa entropia sempre vai aumentar. E aí esse conceito foi emprestado para pensar em organização social. Então, existe a teoria que chama entropia social. Na Idade Média, se eu tirasse uma foto de uma pessoa em dois momentos diferentes do dia, a probabilidade dela estar trabalhando na terra, no campo, seria grande nesses dois momentos do dia. Se fosse na Europa, a probabilidade dela estar comendo pão e tomando cerveja em dezembro seria parecida com a probabilidade de estar comendo pão e tomando cerveja em julho. E a probabilidade dela estar morando na mesma casa numa década e na outra década seria também parecida. Já no século XX, vamos pensar 1900 e tanto, aí até os anos 2000, se eu tirasse uma foto de uma pessoa em dois momentos diferentes do dia, talvez ela estivesse no trabalho, numa indústria, na metade do dia, e num café, no final do dia. Talvez ela estivesse comendo pêssego no final do ano, em dezembro, e estivesse comendo mexerica em julho, no inverno. E a probabilidade dela estar morando numa cidadezinha pequena quando fosse criança e estivesse morando numa capital para estudar, não sei, enquanto na fase adulta, seria um pouquinho maior. E na contemporaneidade, a probabilidade de eu tirar duas fotos dessa pessoa e numa foto ela tá agradando um cachorro, mexendo no celular,
e conversando com alguém, e no outro momento ela tá lavando a louça, ouvindo um podcast, é, enquanto come um pãozinho embalado, vocês já entenderam onde é que eu quero chegar, né? Enfim, será que é isso que nos dá realmente a sensação desse sufocamento, de tanta coisa sendo oferecida, de tanta de aceleração? Será que realmente a lei existe uma lei de aumento de entropia social, assim como existe uma lei de aumento de entropia na física? Me conte qual que é a tua opinião.